Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, meus irmãos. Irmãos, a este novo dia de hoje, eu venho na presença do Senhor, na tua presença. Eu venho assim falar para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não chama desocupado. Deus só chama aqueles que estão com a mão no arado. Assim foi com Davi, Eliseu, Jacó e quantos outros? Nós vimos que Jacó, ele lutou muitos anos para poder adquirir aquilo que Deus tinha dado para ele. E tudo que Deus tem prometido ao homem é com luta, sacrifício, é com muitas barreiras, porque nós não viemos aqui para poder ganhar um carro, uma casa ou um bem, não. Nós viemos e fomos chamados para poder entrar no reino celestial. Nós temos que entender que a nossa busca não é contra as coisas não é com as coisas dessa vida, mas é com a parte celestial. Porque lá em cima, o Senhor tem nos chamado para poder tomar posse da grande bênção. É morar na eternidade com Ele. Eu vi as Escrituras de várias formas. E tudo, qualquer um que for chamado por Deus, Deus não chama um vagabundo. Deus vai lá e vê que ele está trabalhando, está se esforçando e que está fazendo isso, fazendo aquilo, os pensamentos dele. Então Deus fala, vem cá, filho, é com você mesmo. E ali começa a fazer a obra. Agora, a obra que Deus tem comigo, com você, não é coisa pouca. Muitos ministérios começam aqui, mas vai terminar só lá em cima. O meu ministério, por exemplo, o meu ministério ainda não começou. Agora, quando é que vai começar? Só Deus sabe. Todos nós sabemos que Deus ele tem um chamado. Nós vimos aí o nosso irmão lá da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo. Nós vimos os testemunhos dele, que ele ficava na porta das estações pregando e ninguém o seguia. Ele pregava em cemitério, ele lutava de todas as formas, ninguém abria. O R.R. Soares, que é cunhado dele, tentou de várias formas, entre os dois lá, criar o que? Confusão. Quando eles abriram a Igreja Universal do Reino de Deus, criou só dificuldade. Eles eram em 3. Hoje a gente só conhece o R.R. Soares e o Edir Macedo. Mas eles eram em 3 e o outro sumiu. A gente não sabe mais nada do outro. Mas olha, da Igreja Universal do Reino de Deus nasceu grandes ministérios. E Deus ele não está preocupado com quantidade de povos, ele quer saber de qualidade. Eu vejo meus irmãos criticando a Igreja Universal, a igreja do R.R. Soares, a igreja do outro lado, do Davi Miranda, da Deus e Amor. Eu vejo irmãos criticando isso, criticando aquilo. Mas, irmãos, muitas vezes esses irmãos, eles criticam, mas eles não ganharam o ministério deles. O ministério, ele custa o quê? Suor, sacrifício, luta. Agora, quando nós começa a adquirir, irmão, a luta, vem também o que é os inimigos para poder tirar das nossas mãos aquilo que Deus tem nos dado. E de todas as formas eles tentam tirar. Porque o nosso Deus é o que vai à frente e tira das mãos dele e entrega para nós. Aqui,
Aleluia. Eu tinha separado aqui o salmo aqui, aleluia. Agora já fugiu aqui da minha mente. Mas eu vou ler aqui o 20, que eu acredito que deve ser esse aqui, o Salmo 139, versículo 20, que diz assim: Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tornam o teu nome em vão. Não aborrece eu, o Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio, completamente, completo, completo. Tenho-os por inimigos. O Senhor diz que ele se aborrece com aqueles que te aborrecem. Os primeiros que vão levantar contra você, contra a sua vida, é os seus próprios familiares. É aqueles que mais estão perto de você que vão se levantar. Eles vão falar mal de você. Eu sou o pastor Luiz, só que eu não me considero um pastor, porque eu estou separado muitas vezes do quê? Do rebanho. Mas quando Deus me chamou eu para poder ser um abençoador. Então, eu não sei por quanto tempo vai acontecer isso. Mas eu sei de uma coisa: o meu chamado está nas mãos do Senhor. Hoje eu não posso chegar para você e falar assim: irmão, eu sou pastor. Não, eu não tenho rebanho. Agora, se eu tivesse uma ovelha comigo, eu poderia chegar assim para você e falar assim: irmão, eu sou o pastor Luiz, eu tenho a unção, eu recebi. Mas eu não posso fazer isso hoje. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho ninguém que esteja comigo, nem a minha família estão comigo. Então, irmão, é necessário muitas vezes nós tomar posse da bênção. Filhos, o ímpio, os filhos do ímpio estão lá, vai construir uma casa, eles estão lá ajudando, eles fazem isso, eles fazem aquilo, mas já com o servo do Senhor ninguém vem não, irmãos. A não ser que você chegar lá e implorar para a pessoa poder estar lá. Mas se uma pessoa vir ter com você, já não permite que você chame outro. E aí? Como é que você vai edificar uma casa desse jeito, sozinho? Por isso que vocês têm que estar na presença de Deus. Porque Deus, ele envia aqueles. Muitas vezes o estranho te ajuda e a sua própria família não te ajuda. Por quê? Uma hora porque tem que ir não sei para onde, outra hora tem que ir não sei para onde, outra hora não sei para... E é assim, irmãos. Então é necessário que você esteja aliado com Deus. Porque Jacó, quando ele se rebeliou contra o seu irmão Esaú, ele fugiu da presença do seu irmão Esaú e alcançaram ele em determinado lugar. Tomou todos os bens que ele tinha. Mas ele continuou a jornada dele. Depois, quando ele volta lá da casa do seu tio Labão, ele volta rico. Agora, irmão, ele começa a sofrer por causa de quem? Porque ele perde José. Os seus irmãos fez toda aquela ganzasa lá e jogou o seu irmão dentro de um poço, vendeu como escravo. Começa agora Jacó sofrer porque levaram lá, apresentaram a túnica que o pai Jacó tinha feito para José, apresentaram lá cheio de sangue. E Jacó ali ficou muitos anos sofrendo. Mas José agora já o filho de Jacó, José, agora já começa a sua jornada. Deus tinha prometido para ele que tudo se curvaria diante dele. O ministério de José foi quase no fim da vida dele. Ficou muitos anos trabalhando, lutando.
sofrendo, correndo. Aí, quando Deus abençoou José, começa agora uma nova história, começa uma nova vida. Assim aconteceu também com o próprio Senhor Jesus. Jesus estava pregando a palavra, andando para cima e para baixo, fazendo as coisas de Deus, mas o que acontece, irmãos? É necessário que esperar o tempo. Você vê que Jesus ele era moço, e quando ele ainda era jovem, adolescente, ele pregava a palavra de Deus, que os doutores da lei ficavam tudo com a boca aberta. Mas ninguém o seguia. Porque Jesus ainda não tinha ganhado o ministério. E Jesus já tinha quase 30 anos e ele não tinha o ministério dele. Ele estava vivendo ainda na carne, ele estava ainda lutando para poder conseguir as coisas do Pai. Mas ele ainda não tinha. Quando Deus abre a janela do céu e abençoa, o ministério do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, que durou 3 anos e meio. Não coube nas escrituras o que ele fez em 3 anos e meio. Assim é o seu ministério. Você tem que crer, acreditar. Porque você não vai pensar você que Deus vai te chamar você para você ficar no bem bom. Carro importado, casa, isso aqui. Não, irmão. Deus chamou você para servir, para você poder arrancar essa capa aí e se colocar na posição. Deus ele não está preocupado comigo, com você. Porque não cabe a Deus querer fazer as coisas. Porque as coisas de Deus são diferentes das coisas nossas. Se nós queremos, por exemplo, um copo d'água, nós temos que furar o chão e tirar a água lá de dentro, ou então ir até a torneira. Mas Deus não, Deus ele manda a chuva. Há a diferença. Então, quando nós começamos a buscar a Deus, a nos colocar na posição, Deus ele começa a fazer coisas grandes. Só que cabe a você a mudar essa situação. Não cabe a mim. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse dia Deus assim possa te abençoar o seu ministério, seja você aqui do Brasil, do exterior, aonde quer que você esteja, ou no interior de São Paulo. Então, toma posse da sua vitória. Eu tenho muitos irmãos fora do Brasil. Eu nunca saí do Brasil, mas eu tenho irmãos fora. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer assim para vocês é que tome a posse da sua vitória. Olha, eu ganhei um salário mínimo, eu nunca fiquei sem carro. Porque quando Deus tira um, daí manda outro, tira outro, manda outro. Então, meus irmãos, é só você crer. Quer dizer, o cara com um salário mínimo, ter a família, ter sustento, todo mundo dentro de casa e ter carro, só Deus mesmo. Então, meu irmão, acredita, porque Deus ele é contigo. O meu ministério está para estourar, irmão. E quando o meu ministério estourar, todos vão saber. Porque só o Senhor é Deus. Toda a honra e toda a glória é dele. E ai daqueles que têm se levantado contra ti, como a palavra tem falado. Deus ele tem falado aqui para você que coisas grandes ele vai fazer, irmão. E quando alguém se levanta contra ti, é o Salmo 139, versículo 20. Ele começa a mostrar ali para você coisas grandes. Quando as pessoas te aborrecem, não está aborrecendo você, está aborrecendo o Senhor. Então, quando alguém te toma alguma coisa, está tomando de você, está tomando do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Deus ele sabe como cuidar. Vou orar por você, tá? Crê, acredita. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu te apresento essa vida nas tuas mãos. Que o Senhor assim renasça nela a esperança de buscar a tua face em todos os dias, porque só o Senhor é Deus. Que o Senhor assim nos cobre com teu manto e nos faz, Senhor, digno de alcançar a tua virtude. Assim como o Senhor tem me sustentado, sustenta também essa pessoa. Faça a tua vontade em nome de Jesus. E eu, na qualidade de servo, te abençoo em nome de Jesus, tá? Segura a tua vitória, porque Deus ele é contigo. Creia em nome de Jesus.